Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Prazer estar com vocês aqui nessa bela manhã. Deus também abençoe aqueles que nos acompanham por meio das redes sociais, através da internet. Nossa família estendida, né? O Brasil para Cristo, o presidente Médici, a partir da internet, essa interação que tem sido possível graças à tecnologia que tem nos abençoado tanto por ocasião da pandemia, cujos tentáculos, segundo eu quero acreditar, já tem nos deixado, ainda que aos poucos. E nós estamos muito felizes, porque estamos aqui saudáveis com a oportunidade de glorificarmos a Deus por meio da sua palavra nesse culto tão precioso. Então eu gostaria de lhes convidar a abrirem suas Bíblias comigo na Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. E nós estaremos fazendo a leitura da palavra do Senhor a partir do versículo 17. Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 17. E nós pensaremos um pouco acerca de que quando nós possuímos menos, às vezes nós possuímos mais. Por isso as circunstâncias não ditam as regras. As circunstâncias não ditam as regras, porque às vezes quando nós possuímos menos, é que nós estamos na verdade possuindo muito mais. E nós vamos tentar fazer essa aplicação ao longo da nossa breve reflexão de hoje pela manhã, nesse texto tão importante, que fala a respeito das características, das ambições dos falsos mestres que procuram enganar as ovelhas que foram compradas pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Portanto, em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 17, o apóstolo Paulo nos ensina assim: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o seu ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Amém? Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Vamos a uma palavra de oração, irmãos, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela manhã ensolarada que o Senhor nos concede. Muito obrigado pelo fato de estarmos aqui saudáveis, com a oportunidade de pensarmos um pouco a tua palavra. Então, seja misericordioso para conosco e permita que nós venhamos a compreender essa porção das Escrituras que nós acabamos de ler, Senhor, fazendo as devidas aplicações às nossas vidas e às nossas respectivas realidades. É assim, meu Deus, que nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Então, muito bem, meus irmãos, Paulo está nos falando, no primeiro momento, acerca da responsabilidade que nós temos de imitar aqueles líderes, aqueles referenciais que Deus nos oferece e que vivem para a maior glória de Deus. Portanto, os homens que vivem para a maior glória de Deus e que possuem influência sobre as nossas vidas são os homens que nós devemos imitar, porque imitando esses homens nós estaremos automaticamente imitando ao Senhor Jesus, que é o padrão excelente, o padrão primordial para as nossas vidas. Se vocês lembram, Paulo tratou há pouco tempo, dentro desse documento, acerca das credenciais do ministro fiel. Portanto, ele falou a respeito da honra que compete a cada um de nós quando nós estamos gastando as nossas vidas na seara do Mestre, quando nós estamos de fato envolvidos naquilo que Deus nos chamou a fazer. Eu quero inclusive abrir um parêntese aqui para falar da minha alegria, porque por ocasião da nossa última reflexão aqui, eu não sei se foi na escola bíblica dominical, se foi no culto à noite, mas alguns irmãos da igreja nos procuraram, a mim, ao pastor Rony, falando do desejo que tem de se envolver, de quererem gastar as suas vidas para a glória de Deus, do desejo que eles têm de contribuir em algum departamento, em algum trabalho que a nossa igreja está desenvolvendo, e nós ficamos muito felizes com isso, e gostaríamos de estender essa oportunidade a todos vocês que se encontram aqui.
tá bom? Nós estamos aqui envolvidos na obra do nosso Rei, do Senhor Emanuel. Nós sabemos que há uma missão para todos nós sobre a face da terra, e quanto antes nós encontrarmos aquilo que nos faz feliz, aquilo que de fato pode se tornar a razão das nossas vidas, mas nós estaremos inseridos naquilo que de fato Deus nos propõe, com essa riquíssima oportunidade que nós temos de fazer a nossa vida valer a pena. Portanto, se você ainda não se envolveu em algo, se você ainda não encontrou alguma coisa para amar, para fazer, para se doar, aquilo que te realiza, que te torna feliz, meu irmão, procure isso o quanto antes, se envolva em algum departamento da igreja, em alguma frente de trabalho, enfim, você melhor do que ninguém sabe o que fala ao seu coração, o que fala à sua mente, aquilo que torna você uma pessoa feliz. Então, no nome de Jesus, eu até imploro a você, não perca mais tempo, você só possui essa única vida. Cada segundo que passa é um segundo a menos para vivermos para a maior glória de Deus. Então, tenha pressa, tá bom? Haja de acordo com aquilo que você já recebeu no Senhor, proponha uma ambição santa no seu coração, de modo que você possa viver para a maior glória de Deus. E Paulo nos deu 2 exemplos de alguns homens desta maneira, né? A princípio ele nos dá o exemplo de Jesus, que é o exemplo máximo, aquele que era igual a Deus, mas não teve como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo, encontrando-se na semelhança de servo, foi fiel até a morte e morte de cruz. Esse é o exemplo máximo de abnegação, de humildade, de paixão, de altruísmo. É por isso que ele é Emanuel, é por isso que ele é todo-poderoso. Mas no arrasto do exemplo de Jesus vieram 2 homens que são preciosos, homens tais quais todos nós que aqui estamos, de carne e osso, mas que são heróis da fé. No primeiro momento Timóteo, no segundo momento Epafrodito. Uma vez que Paulo nos traz esses exemplos, então ele retoma o assunto que ele havia iniciado no capítulo 1, o assunto dos falsos mestres. Ele retoma essa miscelânea de conselhos e procura nos abrir os olhos a respeito destes homens que, segundo Judas, são como rochas submersas. Você vai lá no barquinho da sua vida achando que está tudo bem, o céu de brigadeiro, o mar está calmo, e não sabe que bem ali, tão próximo da superfície, há uma pedra rochosa que pode fazer o barquinho da sua vida ruir. Esses são os falsos mestres, esses são os inimigos da cruz de Cristo. Homens que têm nome de que estão vivos, quando na realidade estão mortos, e com a sua cauda eles procuram arrastar muitos outros para um buraco eterno. E é interessante notar que esses homens não estavam presentes apenas no contexto em que Paulo estava escrevendo esse documento, causando problemas seríssimos. Pelo contrário, esses homens estão presentes ainda hoje. E Paulo, melhor do que ninguém, sabia do poder de persuasão que esses homens possuíam. Por isso ele roga aos irmãos de Filipos, ao tempo em que eu rogo aos irmãos da igreja do presidente Médici, que venham a privilegiar o exemplo daqueles que de fato eram apaixonados pelo Senhor Jesus. É o que Paulo nos pede aqui, para que vocês venham a aprender a discernir quem são os falsos mestres e quem de fato são os mestres apaixonados pela cruz de Cristo, homens que foram chamados por Deus para impor na terra os valores do seu reino. E para nos ajudar a fazer essa dissociação, o versículo 17 é importantíssimo. Há 2 informações muito preciosas aqui. No verso 17, Paulo diz, no primeiro momento, sejam meus imitadores. Essa não é apenas a prerrogativa do líder. Por óbvio que o líder precisa ser um exemplo. Por óbvio que o líder precisa ser um modelo. Mas todo cristão, na verdade, também funciona como uma espécie de vitrine do céu. Aquele que ainda não compreendeu a sublime mensagem da cruz ensanguentada, ele vai procurar parâmetros para a vida dele na sua vida. Então não apenas o ministro do Evangelho, não apenas o pregador público das Escrituras, mas todo cristão que de maneira genuína compreendeu o Evangelho, deve ser um exemplo em potencial. E Paulo nos pede isso. Contudo, no contexto desse documento aqui, ele olha para a congregação de Filipos, que estava ali lutando contra opositores, contra falsos pregadores, e diz assim: sejam nossos imitadores. Procurem viver de acordo com os parâmetros que vocês têm encontrado em nós. Diferentemente do que ocorre nos dias de hoje com
parte das lideranças das igrejas atuais, eu sei que há as exceções por óbvio, mas nós temos muitos charlatães nos dias atuais, muitos enganadores, muitos impostores. Diferente desses falsos mestres, Paulo tinha sim autoridade para dizer e para pedir à igreja de Filipos: sejam meus imitadores. E por que Paulo podia dizer isso? Porque Paulo possuía vida suficiente. Nós precisamos ter vida suficiente, irmãos, para servir a Deus. E quando a gente faz uma pesquisa rápida nos textos que Paulo escreveu, sendo inspirado pelo Espírito Santo, ou seja, Paulo não podia mentir, porque Deus falava ali, o inspirava para escrever esses textos preciosos, que são regra de fé e prática para toda a cristandade, para todo o corpo de Cristo que perfaz a igreja. Escrevendo um desses documentos, lá em Atos, no capítulo 20, Paulo diz assim, perceba como ele tinha vida suficiente. Atos capítulo 20, versículo 18. Vós bem sabeis como foi que eu me conduzi quando estava entre vós em todo o tempo. Desde o primeiro dia que eu entrei na Ásia, a forma como eu servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e todas as provações, por meio das ciladas que os judeus armaram contra mim, sem jamais deixar de vos anunciar qualquer coisa que fosse proveitosa, e ela ensinar publicamente, como também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé no Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo? Que ele tinha vida. Ele diz para a comunidade, ele joga a responsabilidade para a igreja. Vocês sabem, a palavra saber que ele usa é uma palavra que aponta para aquilo que é cognoscível, que passa pelo crivo da mente, é algo que você conhece, que você testifica. Ele diz, vocês sabem a maneira com que eu me comportei no meio de vocês, desde o primeiro dia que eu saí até o final. Em outras palavras, há alguma coisa que desabone a minha conduta? Vocês são livres para falar. É o que Paulo está dizendo aqui. E é esse o parâmetro bíblico. Quando você olha para a vida do Samuel, imagine um homem velhinho no final da sua jornada. Ele estava sendo substituído por Saul. Nós estamos transigindo aqui do momento da teocracia para o momento da monarquia. Samuel era o último dos juízes, estava passando o cajado para Saul, que seria o primeiro rei. Ele reúne toda a congregação e diz assim: a quem foi que eu defraudei? A quem foi que eu enganei? De quem foi que eu tomei o boi? De quem foi que eu tomei o jumento? Quando foi que eu recebi suborno para ludibriar qualquer um de vocês? E toda a congregação falou uníssono: nunca. Que maravilha, hein, irmãos? E nós aprendemos com isso que, respeitadas as devidas proporções, começar é muito fácil, não é verdade? A gente não começa na empolgação, quando a gente quer malhar, quando a gente quer fazer uma dieta, quando a gente quer praticar um esporte, comprar todos os penduricalhos, todo equipamento, é uma coisa maravilhosa, né? Mas às vezes os dias se passam e a gente vai perdendo motivação. No serviço, no reino de Deus é a mesma coisa. Às vezes nós começamos muito empolgados, com muitos sonhos, com muitas paixões, fazendo todo tipo de plano, mas nós vamos nos acostumando, sabe, irmãos, com o sagrado, entre aspas, enormes. E às vezes a gente vai perdendo motivação, vai perdendo ânimo, e se nós não guardarmos o coração, nós vamos ser mais do mesmo. Deus não nos chamou, irmãos, para ser mais do mesmo. Deus nos chamou para fazer a diferença, para vivermos para a maior glória do nome dEle. Deus tem nos chamado para fazer a nossa vida valer a pena, no âmbito de atuação em que nós estamos inseridos. Compete a você fazer a sua vida valer a pena. E Paulo não apenas possuía vida suficiente, mas ele fazia com que os seus discípulos também possuíssem vida suficiente. Quando ele escreve para Timóteo, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, ele diz: ordena estas coisas e nelas ser diligente. E diz no versículo 12 do capítulo 4 de 1 Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, seja o exemplo para os fiéis. Irmão, isso é muita responsabilidade. Sim ou não? Mas é muita responsabilidade. Escrevendo para Tito, ele diz assim, Tito, capítulo 2, versículo 7. Tito, torna-te pessoalmente o padrão das boas obras. Minha nossa, que mensagem bela é a mensagem do Evangelho. Portanto, Paulo tinha sim vida suficiente e ele podia dizer: sejam meus imitadores, imitem também os meus discípulos. E mais, ele diz
Na porção final do versículo 17, observem o exemplo que vocês têm visto em nós. Como isso é difícil nos dias atuais, irmãos. Nós encontrarmos pessoas para observarmos o exemplo. Mas é isso que o Evangelho requer de nós. Portanto, Paulo não apenas possuía um estilo de vida prodigioso, leia-se, uma vida suficiente, mas o seu testemunho também fazia jus ao nível de piedade que ele cobrava dos seus liderados. Como a gente pode provar isso? No mesmo texto de Atos, capítulo 20, ele diz: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Esse é o final da terceira viagem missionária. Paulo está voltando para Jerusalém, e o Espírito Santo está dizendo em cada cidade que ele chega, que em Jerusalém só lhe aguardam cadeias e tribulação. Quem ia? Já imaginou? Às vezes a gente vai sair de casa para um compromisso, o céu está meio nublado, a gente acha que vai chover, e a gente fica se perguntando, meu Deus, será que o Senhor está nesse negócio? Chover logo hoje que eu preciso sair, não é, irmãos? Nós não somos assim enquanto seres humanos? Imagine Deus usando profetas nas cidades onde você chegava para dizer, ó, não vai não, você vai sofrer, você vai ser preso lá. Mas o propósito não era ir? Então tem que ir, tem que chegar no final, tem que cumprir a missão. Então Paulo diz assim: o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Aí eu vejo o verso 24, onde ele diz assim, Atos 20, 24, devia ser escrito com letras douradas, sabe? Porém, em nada considero a minha vida preciosa, contanto que cumpra com excelência a carreira que me está proposta. Que exemplo maravilhoso! Para o homem natural isso é loucura, porque ninguém pede para sofrer, mas no âmbito do reino dos céus, irmãos, isso é maravilhoso. Não aquece o seu coração, aquece o meu. Como é bom ter alguém como um referencial, que está disposto a morrer por aquilo que ele acredita, ser um mártir para a glória de Deus, né? Então esse era Paulo, que podia dizer, observem o exemplo que vocês estão vendo em mim. Portanto, no primeiro momento, Paulo está preparando o terreno para atacar os falsos mestres. E ele está oferecendo parâmetros à igreja. A princípio ele falou do Senhor Jesus, depois ele falou de Timóteo, falou do Epafrodito, e agora, retomando o ponto dos falsos mestres, ele diz, olha, a igreja do Senhor tem que estar atenta a duas características preponderantes na vida daqueles que estão em evidência. Leiam-se os pastores, os presbíteros, os diáconos, os obreiros e todos os demais irmãos que contribuem de alguma forma dentro da comunidade para a maior glória de Deus. Primeiro parâmetro, esses homens podem servir como modelo para a sua vida, são imitadores de Cristo, de modo que se eles imitam a Cristo e vocês imitarem a eles, vocês estarão imitando a Cristo também? Os líderes de vocês são assim, irmãos? Perceba como essa mensagem é pontual para a nossa realidade. O bem mais precioso que você tem é a sua alma eterna, que foi comprada por Cristo lá na cruz do Calvário. A quem você está confiando a sua alma? Quem tem pregado para você? Você está crescendo na sua comunidade, meu irmão? Você está aprendendo o Evangelho? Você está se tornando uma pessoa melhor? Você vem aqui às terças à noite, domingo pela manhã, domingo à noite. Você é um marido melhor? Você é uma esposa melhor? Você é um filho melhor? Você se torna uma pessoa mais piedosa? Você é mais apaixonado por Jesus? Há um desejo no seu coração de crescer na graça e no conhecimento? Você quer morar na glória com Emmanuel? Se sim, você está frequentando uma comunidade sadia, que contribui para tornar você um melhor adorador. Se não, um dos seus pastores está falando para você hoje pela manhã, procure uma igreja melhor. Fique perdendo tempo aqui no Presidente Médici, não. Mas se por acaso a graça de Deus, como a graça é preciosa, não é, irmãos? Se a graça de Deus tem contribuído para que você encontre um lugar aprazível aqui, se Deus tem sido misericordioso, não faça valer a pena, meu irmão. Porque um ambiente como esse, se bem que eu sou suspeito a falar, estou completamente inserido aqui, vestindo essa camisa, comprando essa visão, mas se você se sente assim, num ambiente que contribui para tornar você uma pessoa melhor para a glória de Deus, então não perca tempo.
porque isso é joia de grande valor nos dias atuais. Homens apaixonados por Deus que pregam o evangelho são um artigo de luxo. E nós temos aí tantos exemplos para provar se o que eu estou dizendo é verdade ou não. Então, cuidado, porque existem os inimigos da cruz de Cristo, que não pouparão o rebanho. Não pouparão o rebanho. Então, Paulo diz assim, versículo 18, tratando de fato dos inimigos da cruz de Cristo, daqueles que estavam inseridos no ministério, mas que não se comportavam como Paulo, como os seus discípulos e como o exemplo do Senhor Jesus, que é o exemplo máximo. Então ele diz assim, versículo 18, a parte A, pois muitos, percebam, não são poucos, muitos andam entre nós. Esses inimigos da cruz ensanguentada de Jesus, eles não estão do lado de fora da igreja não, viu, irmãos? Os inimigos da cruz estão dentro das nossas comunidades. Eles estão nas fileiras do Senhor Jesus, contudo negando o reino de Deus, queimando fogo estranho no altar, assentando-se à mesa de Jezabel. São homens que trocaram a glória de um Deus incorruptível por sua própria glória e pompa. Tais homens entendem que eles mesmos podem fazer a mediação entre o homem e Deus, construindo, para tanto, as suas próprias estradas, ou melhor, as suas próprias escadas da glória. As escadas da glória são um termo cunhado por Lutero, lá no século XVI, quando ele precisou defender a justificação pela fé perante a Igreja Católica, num evento que ficou conhecido como Controvérsia de Heidelberg. Então Lutero se defendia de acordo com os valores genuínos do Evangelho, pregando a justificação apenas pela fé, e por sua vez os papistas defendiam a autoridade dos seus dogmas de acordo com aquilo que eles achavam que era o correto. Então Lutero levantou 3 teses dentro dessa controvérsia, que se tornou um documento depois, com o mesmo nome, a Controvérsia de Heidelberg, para provar que aqueles teólogos estavam errados. Por que eles estavam errados? Porque eles estavam tentando chegar da terra até o céu por meio das escadas que eles próprios estavam construindo, enquanto que a Bíblia nos ensina que é Deus que vem até nós, porque nós jamais teremos condições de chegar até Ele. Então, segundo Lutero, quando o homem deixava de pregar o genuíno evangelho, a teologia da cruz, ele estava procurando glória para ele mesmo. Ou seja, ele pregava a teologia da sua própria glória, de modo que buscava, desta maneira, um substituto para Cristo, algo que fizesse com que Cristo deixasse de ser o centro, o mediador. Então, para Lutero, havia a genuína escada, que é a escada da cruz, quando Deus vem até nós por meio de Cristo, e havia, por sua vez, as escadas da glória, que os teólogos daquela época estavam usando. Então, entenda bem, para Lutero, a escada da cruz seria, por exemplo, aquela escada lá em Betel. Você lembra do sonho de Jacó? Ele deitou e teve um sonho, e no sonho que tinha uma escada, e os anjos de Deus subiam e desciam. Quem fez aquela escada? Deus. Mas há a escada que é construída pelo homem. Um exemplo da escada construída pelo homem: Babel. Vamos fazer uma grande torre e vamos chegar até o céu. Glória para nós. Na escada da cruz, é Deus que vem até o homem. Na escada da glória, é o homem que procura chegar até Deus. Para Lutero, haviam pelo menos 3 escadas na época dele, e eu acho que essas escadas existem até hoje. Havia a escada das especulações, a escada das boas obras e a escada do misticismo. Na escada da especulação, os teólogos papistas diziam o seguinte: quem não for bom em filosofia não pode ser bom nas escrituras. Você tem que ter muito Platão, você tem que ter muito Aristóteles, senão você não terá condições de compreender as sagradas letras. Em outras palavras, eles elitizavam a exegese. Só o clero compreende, os leigos não. Nós acreditamos, irmãos, no maravilhoso sacerdócio universal de todos os santos. O que significa que o pastor está pregando e você está com a sua Bíblia aberta, no seu idioma, na mão.
E você pode aferir se o que está sendo pregado é de fato o genuíno evangelho ou não. Isso nos liberta, faz com que as nossas cadeias caiam por terra. O evangelho genuíno soa aos nossos ouvidos como uma melodia maravilhosa, sublime. Enquanto que a palha, quando é compartilhada, nos desagrada, nos causa asco, nós não nos alimentamos bem com ela, porque nós já tivemos acesso ao bom alimento, irmãos. Então, fora com a escada das especulações, do jeitinho. Nós preferimos o genuíno evangelho, ainda que doa, ainda que nos retire da nossa zona de conforto. Uma roupagem muito interessante para a especulação da época de Lutero seria o liberalismo teológico nos dias de hoje. O que é que o liberalismo teológico prega? Que Jesus não nasceu de uma mulher virgem, que o grande peixe não engoliu o profeta, que tudo isso é mito, e aqui a cultura, ela tem melhores parâmetros para oferecer a sua vida, então você não tem que se preocupar com o teu vocabulário, com a maneira com que você se veste, com os locais que você se frequenta, porque na verdade Deus é amor, e existem outras teorias para explicar a maneira com que você se comporta. Não se preocupe, no final vai dar tudo certo. É contraproducente, não é, irmãos? Porque Jesus diz que aquele que pensa que está perdendo a sua vida, na verdade está ganhando. Porque Jesus nos convida a sofrer com Ele. Porque no mundo você vai sofrer. No mundo você vai ter aflição. Dentro da igreja você vai sofrer. E fora da igreja você vai sofrer também, meu irmão. Só que é melhor sofrer com Jesus. É por isso que ele diz, no mundo você vai ter aflição. Eu não quero enganar você, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso é o evangelho, irmãos, é o evangelho da realidade. O evangelho que diz, o teu pneu vai furar, meu irmão, teu carro vai enferrujar, você vai envelhecer, os teus joelhos não vão obedecer, mas fica com Jesus, porque sem Ele você vai passar por tudo isso da mesma forma. Porque tem muita gente boa enganando aí, né? Pare de sofrer. Você vai trabalhar de quê? Você vai trabalhar de carro? Você vem para cá, você vai trabalhar de helicóptero agora. Deixa de ser cauda, vem ser cabeça, né? A segunda escada era as das boas obras. Nós temos que ter cuidado. Nós somos chamados às boas obras, mas as boas obras não nos salvam, a graça nos salva. Na época de Lutero, as pessoas valorizavam muito, né? Sobretudo as ordens monásticas, os hospitais, os orfanatos, as escolas, os leprosários, enfim, tudo isso é importante. Eu não quero desvalorizar. Mas a ênfase deixava de ser Cristo e a cruz e passava a ser as obras moralistas. O crente deixava de ser aquele que confiava exclusivamente na cruz e passava a confiar na cesta básica que ele dava, nas visitas que ele fazia no hospital. Você tem que fazer tudo isso, mas tem que confiar única e exclusivamente na cruz. Mesmo dentro de igrejas genuinamente evangélicas hoje, você pergunta assim para um irmão que tem muito tempo de estrada, vai para o céu por quê, querido? Ele diz assim, porque eu compro e pago, porque eu prometo e cumpro, porque eu sou bom marido, eu sou pai, eu sou gente boa, vou para o céu. É por isso que nós vamos para o céu, irmãos? Não, por óbvio, nós vamos para o céu, porque Jesus sangrou das 9 da manhã às 3 da tarde. As nossas melhores obras são um trapo de imundícia, assim comparada à sublimidade do exemplo e da vitória que nós alcançamos com Cristo na cruz. Tudo mais vem em segundo lugar se comparado ao mérito de Cristo lá. Então é por isso que nós vamos para o céu, porque Jesus sangrou e morreu e finalmente ressuscitou. E nós acreditamos que com o seu sacrifício Ele nos substituiu na cruz e agora nós vivemos por meio da sua justiça que nos é imputada. Onde nós encontramos a escada das boas obras hoje? Nas tradições evangélicas influenciadas pelo provincianismo e pelo legalismo teológico. Em outras palavras, uma espécie de distorção dos usos e costumes. Você tem que ter cuidado. Ao extremo do liberalismo, tudo é permitido. E ao extremo do legalismo, nada é permitido. Você não pode sorrir, senão você não vai para o céu. Eu creio que é plenamente possível nós sermos cheios com o Espírito Santo e sermos saudáveis para poder jogar um futebol com o filho, para poder tomar um banho de mar, para poder sair numa lanchonete, assistir um bom filme e uma peça de teatro. Por que não, irmão? Se tudo é nosso, se tudo foi criado para a glória de Deus,
O pecado tem destruído tudo, tudo. Não é só uma bola de futebol, ou uma calça, uma saia, um brinco, uma maquiagem. Não, irmãos, o pecado contaminou tudo. Tudo! Mas o Espírito Santo garimpa o que é belo no meio do que é decrépito. O Espírito Santo ilumina no que é completamente depravado algo para a maior glória de Deus. E se nós tivermos essa sensibilidade, irmãos, nós podemos andar com tranquilidade pelas ruas empoeiradas de Campina Grande, que nós vamos influenciar e jamais seremos influenciados para a maior glória de Deus. Terceiro, havia a escada do misticismo, né? O misticismo, ele procura te incutir, colocar na tua mente que a tua vida vai ser sempre uma grande vitória. No misticismo não importa se Jesus é o centro, importa quem está pregando, importa de quem é o ministério, importa o que está acontecendo ali. A escada do misticismo hoje está presente em inúmeras igrejas neopentecostais, onde as pessoas substituem a escada da cruz, onde Deus vem até o homem, pela unção que há na vida do líder. Sabe qual é o maior problema com essas escadas? É que por meio dessas escadas a relação deixa ser homem, Jesus, Deus, e passa a ser homem, pastor, Deus. Ou você nunca ouviu esse tipo de oração? Senhor, lembra que quem está te pedindo é o fulano de tal. Vem para a igreja do fulano de tal, vem para o ministério do fulano de tal. Quem somos nós, irmãos? O apóstolo Paulo foi o maior teólogo de todos os tempos. Escreveu 50% do teu Novo Testamento. Plantou a igreja no mundo todo. E fala assim, quem é Paulo? Quem é Apolo? Aí cita o melhor pregador em termos de oratória. E ele próprio responde, nós não somos nada. Nós somos instrumentos por meio dos quais Cristo trabalha. Então, um planta, outro rega. Quem é que faz acontecer, irmãos? Quem faz acontecer? Deus faz acontecer. Coloque o melhor pregador do mundo nesse púlpito hoje à noite, no nosso culto das 18h30. Se Deus não for com ele, sabe o que é que vai acontecer aqui? Não vai acontecer nada, irmãos, porque Deus não tem compromisso com a palavra do homem, Deus tem compromisso com a palavra dele. Então não tem a ver com o ministério do homem, não tem a ver com o nome que o pastor usa, não tem a ver com a oração poderosa dele, ele é pó e cinza, tão pecador quanto você e eu. Então essa escada do misticismo não pode nos levar ao lugar algum. E o que nós aprendemos? Quando o homem tenta se relacionar com Deus sem a mediação da cruz, ele se torna um louco, insensato e idólatra, achando, assim como no evento da Torre de Babel, que por meio das suas obras de poder, sabedoria e glória, ele pode ascender aos céus e conversar diretamente com Deus. Palavras de Lutero. Final da vida dele, o repórter está conversando com Billy Graham, maior avivalista que esse mundo já viu. Pelo menos no século passado, né? Billy Graham, se você pudesse voltar no tempo e refazer todo o seu ministério mais uma vez, o que você mudaria? E um homem tão festejado responde assim, se eu pudesse voltar no tempo para fazer tudo de novo, eu pregaria muito mais sobre a cruz. Que fantástico! Falaria muito mais sobre a cruz. Quando qualquer ministro do Evangelho deixa de pregar a genuína cruz do Senhor Jesus por algo que lhe seja conveniente, ele se torna um inimigo de Cristo, recebendo, portanto, o merecido juízo da sua inconsequência. Então tenha cuidado. Sabe por quê? Porque os falsos mestres estão aí. O que espera esses homens? Paulo vai dizer aqui, versículo 19, o destino deles é a perdição. O destino deles é a perdição. Eles vão viver em mansões aqui na terra, andar em carros do ano, vão enganar muita gente mostrando o extrato da conta bancária. Não é assim no comercial? Não é assim nos púlpitos? Você olha para as abotoaduras, para o terno, para as roupas, e você diz, eu quero viver esse mundo, eu quero ter acesso a isso. Aquele senhor, se não mudar de vida, vai queimar eternamente no inferno. É o que a Bíblia está nos dizendo assim,
O destino desses homens é a perdição, eles têm uma vida regalada aqui para queimar depois por toda a eternidade. Não há nada mais danoso para a igreja de Cristo do que um ministro corrupto. Sabe o que era que Lutero dizia? Preste atenção, isso é chocante, mas é verdade. Palavras de Lutero: o guarda de um bordel é menos pecador do que o pregador que não entrega o verdadeiro evangelho. E o bordel é menos corrupto que a igreja desse pregador. Que homem apaixonado, não era, irmãos? Aí ele escreve assim na tese 80. Não tem as 95 teses do Lutero que ele pregou na capela da igreja, que causou toda a revolução, que desagou nessa igreja hoje, por exemplo. Tese 80. Terão de prestar contas todos os bispos, párocos, padres e teólogos que permitem que a doutrina das indulgências e da simonia seja pregada ao povo. É muita coragem, né, irmãos? O que é que ele está fazendo? Ele está atacando os falsos mestres. Porque o destino deles é a perdição. Em segundo lugar, o Deus deles é o seu próprio ventre. Eu acho essa sacada aqui de Paulo, se bem que ele estava sendo inspirado pelo Espírito Santo, fenomenal. O que motiva um falso pregador? O seu próprio ventre. O que é que ele quer? Ele quer viver bem na mansão dele, quer andar bem no carro de luxo, quer comer o caviar dele com o seu champanhe. Por quê? Porque ele sabe que o tempo dele é exíguo. Ele sabe que o tempo dele marcha para o final e que o tempo dele aqui, é certo. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai enganar as pessoas, conseguir a maior quantidade de dinheiro que ele puder para viver bem, comer bem, viajar o mundo todo para depois ir para o inferno. Por quê? Porque o Deus dele é o seu próprio ventre. Por isso esse desejo corrupto por conforto, por prazer, por ter mais. Todo falso pregador, ele é muito mais preocupado com quanto ele tem no bolso, do que necessariamente para onde estão indo as almas eternas das pessoas com as quais ele trabalha. Será que existem falsos pregadores dentro do exemplo que eu estou dando agora para vocês, irmãos? Teologia da prosperidade está aí, não é? Lutero diz assim na tese 62. Sabe qual é o verdadeiro tesouro da igreja? Aí imagina o Pio X lendo isso. João Tetzel, o verdadeiro tesouro da igreja é o evangelho. Que fantástico! E em terceiro lugar, Paulo diz no verso 19, a glória desses falsos mestres se encontra na sua própria infâmia. Você sabe o que significa o termo infame? É aquilo que não se pode nominar, de tão abjeto, de tão tosco, de tão nojento. É a glória desses homens. Olha como Paulo inicia o argumento dele. Sejam meus imitadores. É um ponto. Olha para o falso mestre. Infame. Aquilo que você não consegue deter os olhos. Aquilo que te causa asco, nojo, desprazer. Alguns falsos pregadores possuem igrejas enormes, em avenidas festejadas, e possuem uma assistência poderosa. Qual o ponto? O pecador olha para esse tipo de ministério e fala assim, está aí uma igreja bem sucedida. Por quê? Porque se bem que os números são importantes, os números não são um fim em si mesmo. Deus não afere uma igreja pela quantidade de pessoas que ela possui, ou de dinheiro que ela tem. Deus afere uma igreja pela fidelidade com que ela tem servido a Ele. E o que nós aprendemos com isso? Tem muita gente boa que frequenta verdadeiros castelos aqui na terra. E não valem 10 centavos no céu. E tem muita gente anônima em comunidades humildes, que o telhado está prestes a cair na cabeça deles. Mas brilharão muito mais que o sol na glória. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior. Porém, Deus vê o que, irmãos? Deus vê o coração. Então, Lutero, na sua tese 82, ele escreveu 95, essa é 82, olha o que ele vai dizer. Eu acho isso fantástico. Palavra de Lutero.
Por que o Papa não esvazia o purgatório inteiro por causa do amor? Se o Papa tem poder de tirar uma alma do purgatório por uma moeda, por que ele não tira por amor? Isso é a tese 82. Para o Papa, uma moeda é mais significante do que uma alma. Quanto vale uma alma? Quanto vale uma alma? Você está disposto a trocar sua alma pelo quê? Existem muitos filmes em Hollywood, não é? De pessoas que fazem acordos com o diabo, que vendem a alma para o diabo. Gaste 2 segundos da sua vida preciosa. Pelo que você venderia a sua alma? É valiosa, não é, irmãos? Vou dizer uma coisa para você, muito importante. Se quando Jesus nasceu do ventre da Maria, há pouco mais de 2000 anos atrás, só existisse uma pessoa na terra, na sua opinião, será que Jesus teria sangrado só por uma pessoa? Fantástico, não é, irmãos? O Evangelho é maravilhoso. É o nosso Evangelho, é a nossa mensagem. Não troque essa glória por nada. Você precisa frequentar uma igreja saudável. Amém? Por isso Paulo diz, a nossa pátria, pelo contrário, está nos céus, de onde nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então ele dá uma palavra de ânimo para você. Meu irmão, você frequenta uma comunidade humilde, você não tem um salário que você gostaria, não anda no carro que você sempre sonhou, você ainda não chegou à reforma que você planejou, não conheceu aquele país estrangeiro da sua infância. Tenha calma, Ele vai transformar esse tempo de humilhação para ser igual ao tempo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até de subordinar a si todas as coisas. O que é que Paulo está dizendo quando diz que Jesus vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória? Jesus está dizendo que nós somos peregrinos, ou melhor, Paulo está dizendo que nós somos peregrinos, forasteiros. Nós estamos passando, irmãos, aqui uma breve temporada, enquanto nós estamos voltando para casa. Sabe qual é a promessa do Evangelho? Você tem o que comer, você tem com o que se cobrir, esteja com isso o quê? Satisfeito. Deus não vai permitir que falte nada para você. Mas quando você chegar na glória, você verá tudo aquilo que aguarda você. Se você puder comer do melhor da terra, glória a Deus, isso é um dom de Deus. Se você puder ser rico, está lá em Eclesiastes, aproveita a oportunidade, é um dom de Deus. Mas glorifique a Deus com o que você tem. Louve a Ele com aquilo que Ele já tem dado a você. E aí nós encerramos no capítulo 4, versículo 1, quando ele diz: portanto, meus irmãos, olha que palavras lindas, meus amados, de quem eu sinto tanta saudade. Paulo está escrevendo com o coração aqui. Você concorda comigo? Que Paulo agora está escrevendo com o coração esse capítulo 4, versículo 1. Eu vejo isso aqui. Paulo falou do exemplo, Paulo falou dos falsos mestres, ele deu uma palavra de encorajamento, porque a igreja de Filipos estava passando uma situação difícil financeiramente falando. Isso é 2 Coríntios capítulo 8. Paulo nos encorajou a sermos felizes com o que nós já temos, até porque tudo o que nós precisamos para sermos felizes, Deus tem nos dado para a glória do nome dEle. Aí Paulo diz, meus irmãos, vocês conseguem compreender isso? Então, portanto, olha a partícula conclusiva, portanto, meus irmãos, meus amados, de quem eu sinto tanta saudade, vocês são minha alegria, minha coroa, meus amados, ele repete mais uma vez, permaneçam. Isso é perseverança, irmãos. Permaneçam. Desse modo, o quê? Firmes no Senhor. Então eu quero encorajar você hoje pela manhã com essa reflexão a isso. Continue firme. Meus irmãos, nós temos uma igreja muito preciosa aqui no Presidente Médici. Muito preciosa. Eu louvo muito a Deus pela vida de vocês. Eu louvo muito a Deus pelo que Deus tem feito na vida dos filhos de vocês, nas famílias de vocês. E eu gostaria muito que vocês permanecessem assim. Há pessoas aqui que são verdadeiros exemplos para mim, pessoas que
quando ainda não conheciam a Jesus, eram destituídas de qualquer perspectiva, mas uma vez que conheceram Jesus, são verdadeiros exemplos para todos nós de amor, de entrega, de abnegação. Vocês são preciosos demais. Educando os filhos de vocês no temor e na admoestação do Senhor, procurando viver de acordo com os padrões genuínos do Evangelho, lutando para não se contaminar com esse mundo que jaz no maligno. O que eu tenho para dizer para vocês hoje pela manhã? Permaneçam desse modo firmes no Senhor. Mas se vocês puderem fazer um pouco mais, façam. Se você puder encorajar os jovens da igreja, procure encorajar um jovem, adote um jovem em oração. Se você sente falta de um jovem que não tem frequentado os cultos, procure entrar em contato com ele. Pastoreie essa vida, dê uma palavra de ânimo. Procure arrebanhá-lo aos caminhos do Senhor. Se você puder se envolver com a obra missionária, orar pelos missionários, melhorar sua oferta missionária, se envolver de alguma forma, meu irmão, faça isso. Se envolva com a catingueira, se envolva com o louvor, se envolva com as crianças, se envolva com a portaria. Se movimente. Isso aqui é a sua casa, você compreende? Isso aqui é a sua casa, isso aqui é o seu ambiente, tudo isso aqui é seu. A parede suja é a sua parede suja, o cano quebrado é o seu cano quebrado. Não se comporte aqui como que se fosse um local que você passa algumas horas e depois vai para casa, não. Isso aqui é seu. Mas vocês entendem isso? Isso aqui é nosso, isso aqui é nosso reino, é nosso povo, é nossa casa. Procure amar, procure se envolver, tira o papel que está no chão. Então eu digo, pastor, vamos pintar essa parede aqui, vai ficar melhor. Melhorar esse microfone. Fazer melhor, pastor, para a glória de Deus. Pastor, eu senti falta do irmão fulano. Nós vamos atrás dele. Pastor, aquela irmã é grupo de risco, está servindo para a igreja. Como será que ela está? Eu vou mandar uma mensagem para ela, eu vou ligar para ela. Isso aqui é tudo nosso, irmãos. Isso aqui é nosso povo. O sangue de Jesus que corre na minha veia, o que corre na sua veia, do irmão que nos acompanha pela internet, isso aqui é tudo nosso, irmãos. Então vamos permanecer firmes no Senhor. Daqui a pouco nós vamos estar em casa, eu não tenho dúvida disso. Vamos estar em casa daqui a pouco. E Jesus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e nós vamos receber esse corpo de glória, e tudo terá valido a pena. Amém?